nós temos um tema que é o tema do ajuste fiscal, que parece assim de somenos importância, parece um tema gelado, frio. Ou seja, para que ajuste fiscal? Por várias razões. Primeiro, porque o administrador que ajusta a sua cidade, o seu estado, o seu país fiscalmente, aliás, não há lei de responsabilidade fiscal para o presidente da República, mas deveria haver. E eu, como senador, eu propus uma proposta de emenda constitucional estabelecendo que passaria a haver limites fiscais para o presidente da República. Argumentaram eu era líder da oposição, argumentaram os da situação que poderia haver uma situação de catástrofe, uma guerra. Eu digo, num caso desse, e se pode colocar perfeitamente na lei, que em casos excepcionais se abre exceção para certos gastos a mais. Mas não tem porquê o município ter a obrigação de se ajustar fiscalmente. Os estados não fazem, mas tinham a obrigação de fazer a mesma coisa. A maioria dos municípios, idem, não faz, estão sempre esperando uma espécie de anistia que vem sob a forma de alguma bondade em troca de alguma votação, mas deveria haver uma exigência aos presidentes da República também, porque o fato é que, a partir do momento em que começaram a mexer nas políticas macroeconômicas, no final do governo do presidente Lula, e durante todo o período, o mandato inteiro e o mandato depois interrompido da presidente Dilma Rousseff, nós vimos a economia degringolar. E era uma coisa tão simples. Pessoas como o professor Rodemarque, como tantos economistas relevantes no país, no nosso Estado, eu próprio, com a minha modesta capacidade de analisar, fiz um discurso no Senado em 2007 dizendo que essa crise vinha. Eu não sabia o tamanho dela, a intensidade, nem a duração, mas eu sabia que ela vinha. Ela vinha. E ela veio. Claro que não foi nenhum jogo de adivinhação. Foi, na verdade, analisar as mudanças que estavam acontecendo. Se a gente vai numa linha determinada e está dando certo, e a gente desvia de repente, dá uma guinada de 180 graus, dá um cavalo de pau, obviamente que consequências aconteceriam. Poderia ter acontecido a maravilha de aquilo ter dado certo e aquilo ter sido a redenção definitiva do país. Mas o que nós sabíamos é que aquilo daria errado e não seria redenção alguma do país. Ao contrário, geraria a crise mais grave que o país já viveu em toda a sua história, muito mais grave que a crise de 1901. Então, as pessoas, algumas ainda dizem, poxa, mas é tão frio falar de ajuste fiscal. Mas quando a gente vê o asfalto, quando as pessoas passarem a ver as obras que faremos neste verão com recursos que a nossa credibilidade garantiu, as pessoas verão que nada seria possível ter sido feito, nem fazer no futuro próximo, se não fosse a preocupação com o ajuste fiscal. Nenhuma empresa encalacrada sobrevive, nenhum governo encalacrado vai para lugar nenhum. O que dá força, o que dá prestígio, o que dá garantia, o que dá segurança, o que dá cabeça erguida, é você saber que suas despesas cabem no orçamento do seu município, do seu estado ou do seu país. Nós temos hoje um déficit primário que era coisa do passado, não existia mais déficit primário, mas os erros do governo Rousseff foram tão grandes, que voltamos a ter o déficit primário, agora está em 139 bilhões de reais, o que não é uma tarefa fácil, exige mesmo muita atenção e muito cuidado da equipe do professor Paulo Guedes, porque nós temos que voltar ao bom costume, que veio com o Plano Real e que foi mantido ao longo do período Lula, do período seguinte, apesar de no final ele ter começado a claudicar nas linhas de macroeconomia, nas linhas macroeconômicas do governo dele. Como ela começou a errar, a presidente Dilma, nós fomos vendo o buraco se agigantar e gastos que vêm dos setores mais, supostamente, os que deveriam ser os mais responsáveis da nação, os que deveriam ser os mais comprometidos com a seriedade pública, teto de gastos. Então,
teto de gastos, precisa de teto de gastos, não é sadismo, não é maldade, é porque senão explode, os gastos públicos explodem e explode a credibilidade do país. E o país perdeu o que ele havia conquistado, às custas do plano real, às custas do controle da inflação, ele perdeu o seu grau de investimento, o seu investment grade, e hoje é um país que passou a ser um país de risco bastante acentuado, que as pessoas não sabem exatamente o que vai acontecer, né, no país. Tem que acontecer a reforma da Previdência. Eu sou favorável a ela, entendo que ela deve acontecer, entendo que ela é inadiável, entendo que já se brincou demais, entendo que nós já fizemos muito piquenique na beira do vulcão, e a reforma da Previdência, ela, quando se começou a falar nela, o déficit dela era de 2 bilhões e 500 milhões de reais anuais. E isso, Rodemar, que era considerado uma aberração já. Foi por isso que nós começamos a trabalhar no governo do presidente Fernando Henrique a ideia de fazer a reforma da Previdência. Quase a aprovamos. Não aprovamos porque o ministro do Planejamento, Antônio Candir, ele pede licença do Ministério por desconfiança dos suplentes, foi votar e errou a votação. Em vez de votar sim, ele votou abstenção e por um voto não passou. No Senado passaria por larga margem e hoje, se tivesse passado àquela altura, nós teríamos um Chile grande, um Chile gigantesco. Nós teríamos um outro perfil econômico, um outro perfil social. As outras reformas teriam sido inevitavelmente realizadas, como eu gostaria que todas elas fossem realizadas. Mas muito bem, é preciso fazer a reforma previdenciária. E ela tem que ser encarada pelos brasileiros como um imperativo, como uma necessidade fundamental, como algo que pode representar até um certo sacrifício no momento, mas vai representar melhorias muito claras na economia e, portanto, na vida das pessoas. Nós temos uma cidade ajustada. E eu vou simplificar para vocês como é que eu vejo isso. A gente sabe que banco é banco, né? Banco não é uma casa de benemerência. Quando recebi uma prefeitura com 347 milhões de reais de dívidas e uma dificuldade zero, um caixa absolutamente zerado, enfim, nós tivemos muitas dificuldades no início. E nos voltamos para os bancos, no primeiro momento. E os bancos se voltaram de costa para nós porque nós não interessávamos para eles. Nós não interessávamos para eles, não tínhamos o que oferecer para eles. Nós fomos lutando e construindo, e lutando e construindo, e vivendo bons momentos, e vivendo maus momentos, e sendo criticados aqui, criticados acolá, alguns mais impacientes, outros mais pacientes, mas para mim o que interessa mesmo é o resultado final. O que interessa para mim, o jogo é de 90 minutos, e se tiver que prorrogar por mais 90, eu prorroguei por mais 90, então eu quero ver o resultado final. Vamos ver o resultado final no final do ano de 2020, no dia 31 de dezembro, vamos ver que Manaus nós estaremos oferecendo para os manauaras. E vamos ver se os manauaras aplaudirão ou não o governo que nós estamos fazendo. Eu estou um dia no gabinete, toco o telefone, é o superintendente do Banco do Brasil. Eu atendo, ele fala: prefeito, temos 100 milhões pré-aprovados para o senhor aqui. E eu falei: ótimo, que bom, agradeço. Não nos perguntou sequer para que projeto. A nossa credibilidade passou a ser tanta, que ele simplesmente nos ofereceu dinheiro. E o projeto nós inventaríamos um qualquer. E aí o Lorival aproveitou, tem sido um grande secretário de Finanças, Lorival aproveitou e engatou mais 200 milhões no Banco do Brasil e nós arrancamos 300 e não 100, como eles haviam oferecido. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ofereceu para nós 100 milhões de reais, conversando com o secretário Lorival. O secretário Lorival engatilhou mais 100, nós teremos então do BNDES 200 milhões de reais. A Caixa Econômica foi a primeira parceira que nós tivemos, fez um bom negócio para ela, que é um bom negócio para nós também, 255 milhões de reais. Fora 200 e tantos milhões de reais para nós fazermos o corredor viário do Mindu, que está avançando, já estamos na 5ª ou 6ª ponte, estamos avançando e muito. Mas
o fato é que, quando a gente olha para fora, o Banco Mundial, que no começo nos olhou, nos namorou, ficamos, né? Não tinha compromisso, era uma simplificada, acabou dando num namoro muito forte, acabou dando num casamento. E ele não deixa de considerar Manaus um case de reviravolta na gestão financeira. E aí o Banco Mundial, que já nos emprestou cerca de 500 e tantos milhões de reais, ele está pronto para novas investidas nossas. O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele tem conosco um contrato em que nós entregamos 7 creches e eles entregam 22 escolas, entre escolas de ensino infantil e de ensino fundamental. Escolas monumentais, escolas que farão inveja àquelas do ensino privado em Manaus. E outro dia recebi em audiência representante do BID, dizendo que já está pré-aprovado no BID, dependia de nós queremos, e é claro que eu quero, mais 92 milhões de dólares para nós fazermos a requalificação do centro. E por falar em centro, como demora muito a burocracia do governo federal naquele programa do Pacto das Cidades Históricas, eu estava vendo que o governo recebia um desgaste injusto, porque o governo quer fazer as obras, o governo fez a matriz com um sacrifício enorme, arrancando daqui, arrancando da acolá. Eu quero fazer um elogio à doutora Carla, que dirige o IFAM, que é uma pessoa que só procura ajudar, mas as decisões estão lá em cima. Então, como não ia sair, e nós temos liquidez, combinei com o Lorival de dizer a ela, e disse, que se ela pudesse arranjar um jeito de aquele dinheiro ficar em Manaus, o dinheiro das obras restantes ficar em Manaus, eu agradeceria imensamente em outras coisas, mas o Pacto das Cidades Históricas, aquelas obras que nós escolhemos, a começar por uma que eu não abro mão dela, que é a restauração do Cabaré Chinelo, do Hotel Cassina, isso vai sair com dinheiro próprio, dinheiro da prefeitura, nosso dinheiro. É um dos poucos dinheiros da prefeitura que eu faço questão de gastar, porque eu fico dizendo sempre para o Lorival que uma coisa que, para mim, está mais do que aprendida e é lição para o resto da vida. Nós chegamos a um ponto em que nós trabalhamos com o dinheiro dos outros. Não tem nada melhor do que trabalhar com o dinheiro dos outros. Trabalhar com o nosso é duro, é muito duro. Nós ficamos trabalhando com o nosso durante 3 anos de perseguição do governo Dilma. Durante a recessão de 30 meses, nós trabalhamos e não paramos de investir. E nesse meio tempo ganhamos um prêmio de cidade mais ajustada fiscalmente do país pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e o prêmio e o reconhecimento de que fomos a cidade que mais investiu com recursos próprios, porque também estava ainda muita coisa fechada para nós. Quando as coisas todas se abriram, eu percebi que com a capacidade de pagamento que nós temos, que é enorme, e com a capacidade de endividamento que nós temos, que é enorme também, o que tomamos emprestado e que tomaremos emprestado é um mínimo em relação ao máximo que poderíamos atingir. Então, eu tenho dito ao Lorival que um dos objetivos nossos tem que ser trabalhar ao máximo com o dinheiro dos outros, com o dinheiro dos órgãos internacionais e nacionais de financiamento, porque nós vamos reservar o nosso dinheiro para outras coisas. Por exemplo, nós temos um projeto que eu quero passar para vocês, porque eu não vou repetir coisa por coisa, nós temos aqui muito o que dizer, eu queria falar de Zona Franca, temos muito o que dizer sobre obra aqui, obra acolá, as pessoas vão ver na rua e viram isso aí, falou melhor do que eu, falou muito melhor do que eu, foi um bom resumo. Mas eu queria falar para vocês uma coisa, nós temos muita convicção de que as obras que fizemos foram obras sérias, foram obras profundas, mas todas elas nascem da organização financeira da prefeitura. Ninguém desorganizado financeiramente vai longe. Pode enganar durante um mês, durante 2 meses, enfim, depois literalmente quebra, como eu sou um rapaz educado, eu não vou dizer que quebra a cara, quebra a face. Lesiona a face, para ficar mais educado ainda, mais diplomático, viu, senhor cônsul? Em sua homenagem, eu não falo quebra a cara, eu vou falar lesiona a face. É uma forma assim, meio tucana, né, de dizer que quebrou a cara. E nós
temos tanto o que mostrar. A educação foi um milagre. Nós saímos, não foi do 20º lugar, como estava aqui, nós já no nosso governo, foi do 23º para o 20º, já no nosso governo. Uma coisa automática, quase que vegetativa. Depois nós fomos para o 11º, depois fomos para o 9º. E no último ano, este ano a gente faz a prova nacional, no ano que vem sai a nota. Nós estamos nos esforçando para nós não descermos para 10º, para nós não mantermos o 9º, mas como nós pisamos o chão da realidade, nós queremos descer, subir, melhor dizendo, para 8º lugar. Porque se eu falasse, vou para 5º lugar, vou para 4º, vou para 1º, eu estaria delirando. Você não governa com delírio, você governa com realidade. Nós queremos ir para 8º. Estamos entre as 10 potências, em 9º lugar, as 10 potências do ensino municipal brasileiro. E isso custou muito sacrifício. Secretária Cátia, sua equipe, nós todos, o apoio que nós demos, pais, mestres. Um aluno nosso, ele não falta 3 dias seguidos. Se ele faltar 3 dias, no 3º dia, chega uma comissão na casa dele para saber por que ele faltou, para saber qual é o ambiente familiar dele, para saber como é que ele é tratado, para saber se tem alguma anomalia ou se foi uma gripe. Se for um resfriado, tudo bem. Mas se é alguma outra coisa mais grave, nós agiremos de maneira mais drástica, para proteger os nossos alunos. Nós vemos ainda, e eu quero depositar uma grande esperança, de uma reviravolta na educação média, de ensino médio do Estado, porque nós vamos deixar aqueles alunos que estão... Eu estou há 6 anos, vou sair da prefeitura com 8 anos de governo. Então, vejam com que idade eu peguei algumas pessoas que vão passar para o ensino médio. E eu tenho um pouco de ciúme deles. Eu quero que eles sejam tão bem tratados lá e evoluam tanto e ganhem tantos títulos quanto os que ganharam aqui. Somos o 16º lugar mundial em informática, em robótica. Nós somos 3º nacional em astronomia astronáutica. Eu tive que descobrir o que era, porque eu não sabia o que era, enfim. É um título atrás do outro. Olimpíada de Matemática é 1 quilo, são quilos que nós temos, enfim. Eu podia falar de muitas coisas. Nós criamos a agência reguladora, porque nós estamos privatizando, nós estamos concedendo, nós estamos fazendo pequenos e grandes acordos, no sentido ou da concessão pura e simples, onerosa, ou da parceria público-privada, mas porque eu acredito nisso, eu acredito na economia de mercado, eu acredito no capitalismo, não acredito em outra coisa que não isso. E acredito que quanto mais se envolver na administração o dinheiro privado, melhor para se ter um desenvolvimento estável, e melhor dizendo do que estável, um desenvolvimento sustentável mesmo, e que seja progressivo, porque cada vez mais nós vamos ver as pessoas percebendo que tem na direção da prefeitura o compromisso com realizar as coisas e não com discutir se o dinheiro é privado, se é público. O dinheiro para nós é dinheiro e a gente dá preferência a usar o dinheiro privado do que usar o dinheiro público, e a gente reconhece no empresário o dinheiro de lucrar com honradez, de lucrar com limite, de lucrar com a supervisão da nossa AGEMAN, da nossa agência reguladora. Nós vimos aqui de um déficit atuarial na previdência do município, que é outro assunto que pode parecer um assunto assim chato. Poxa, falando de previdência, a quem interessa a previdência? Interessa a todos, sobretudo aos pensionistas, sobretudo aos aposentados, sobretudo aos aposentandos, mas interessa a todos, Carlos Porta, interessa a todos, porque se desequilibra a previdência, desequilibra a vida de quem está começando a vida e exige desembolso do desencaixe do Tesouro Nacional para manter uma situação artificial na empresa de previdência, no caso nosso, a Manaus Previdência. Nós, de um déficit atuarial de 3 bilhões de reais, numa realidade que era muito triste, porque nós tínhamos de investimentos em fundos podres, 260 e tantos bilhões de reais. Investimento em fundos razoáveis, 200 milhões, era uma conta que não fechava. Nós pulamos para superávit atuarial, revertemos esses 3 bilhões em superávit, e nós passamos a ter de investimentos
em fundos bons, em fundos rentáveis, tipo 6% ao ano, e passamos a ter 1,030 bilhões de reais, ou seja, do déficit para essa posição. Nós temos que traçar agora os planos para ver como será isso no final de dezembro do ano que vem. Nós vamos, a doutora Daniela é a presidente, Daniela Benayon é a presidente da Manaus Prev, Manaus Previdência, não é mais Manaus Prev, é Manaus Previdência. E esteve em Brasília, né? E tem novidades que ainda não sei ainda, mas vem a reforma da Previdência, que mexe com tudo, e obviamente que ela mexe com as previdências municipais. Eu só posso dizer que eu sinto que a nossa Manaus Previdência está preparada para qualquer reforma da Previdência que venha. Ela está preparada. Ela está preparada para enfrentar quaisquer dificuldades que apareçam, porque ela se reconstruiu. E eu fiquei pensando, do mesmo jeito que fizemos uma agência reguladora com mandato que passa do meu mandato, está ali o doutor Fábio Alho, que é o titular, mandato que passa do meu, mandato que com direito à reeleição, e daí depende a reindicação depende do outro prefeito indicar ou não, mas vai passar do meu. Então está lá com um esquema de ação bem definido. Nós queremos criar uma cultura, como se criou no Chile. No Chile sai o candidato da esquerda, sai o candidato da direita, se digladiam, discutem quem faz melhor educação, quem faz saúde melhor, quem faz melhor aquilo outro, mas nenhum deles ousa mexer nas políticas macroeconômicas. Lá não mexe, seja quem for, o vencedor ou o perdedor. Se o perdedor vencesse, faria a mesma política econômica. Se o vencedor vencesse, ele faz a mesma política econômica, porque só tem uma política econômica, não tem muitas. Tem gente que inventa muito, desenvolvimentistas e outros é monetarista, não tem duas políticas econômicas, só tem uma. Uma é inflação baixa, é controle de gastos públicos, controlar os gastos e ter, portanto, responsabilidade fiscal. Nós temos, não tem duas políticas, tem essa só. Então, nós entendemos que devemos procurar estabelecer essa cultura aqui, a cultura de respeitarem os contratos, e aí está a GEMAN. No caso da Manaus Previdência, o mandato da presidente é de 4 anos, renovável, se outro prefeito quiser, por mais 4, mas passa, eu tenho menos de 2, então 2 e tal durante o outro governo. É uma fórmula, e vou falar em português bem claro, de impedir que qualquer prefeito, eu sei que deve vir alguém bem intencionado, tomara que venha, eu acredito na boa-fé das pessoas, mas se não for bem intencionado, não vai poder meter a mão mais no dinheiro da Previdência, porque nós não deixamos. Nós preparamos o arcabouço jurídico para impedir que isso aconteça. E eu entendo que isso é se fazer um novo. Isso é se fazer um novo. Isso é o novo. Ou será que o novo é avacalhar a guerra, avacalhar tudo, é gasta aqui, gasta acolá, enfim. Porque se novo por novo, eu tenho um neto, né, que tem 11 anos, tem outro de 10. Eu estou cheio de gente nova lá em casa. Quer dizer, eu posso entregar a presidência da República para um, entrego a prefeitura para outro, entrego o primeiro ministério para um quarto, enfim. Eu estou falando em se é novo ou não é novo. Depois de tanto tempo de vida pública, o que nós estamos aqui anunciando, os superávites, a questão do superávit das contas públicas, a questão do investimento, o crédito que nós dispomos, os bancos atrás da gente para nos oferecer dinheiro, sem que a gente vá atrás deles, porque nós sabemos que eles vêm atrás da gente, e nós discutimos taxas com eles e vantagens com eles. E é com isso que nós temos feito as obras que temos feito, e no inverno mesmo, porque tem uma definição de inverno, que é uma definição antiga de prefeitos que se acostumavam, diziam, é inverno, então não vou trabalhar porque só no verão. Não. Para mim, é bem simples, meu inverno e meu verão são diferentes. Aqui não tem primavera nem outono, então eu divido a minha vida em inverno e verão. Inverno, para mim, é quando está chovendo muito. Quando não está chovendo, está fazendo sol, para mim é verão. Pode ser no tempo do inverno, está fazendo sol. Se está fazendo sol, eu asfalto. Se não está fazendo sol, está chovendo, eu faço drenagem. E no verão passado, nós começamos a fazer a dragagem de igarapés.
E as notícias ruins são sempre muito mais divulgáveis, até as que não são verdadeiras. Mas nós começamos a dragar os igarapés. Está aqui o secretário Kelton. Está aqui o secretário Kelton. Se não está... Não, então, vou elogiar o trabalho dele, é melhor por trás, que aí o pessoal vê que é sincero, né? Porque na frente fica... mas, muito bem, ele começou a dragar os igarapés ainda no verão passado. E nós não tivemos casos de transbordamento de igarapés. A gente vê o que aconteceu em tantas cidades do Brasil, tantas cidades ditas mais desenvolvidas, ditas mais evoluídas, e não resistiram, não mostraram resiliência. O Banco Mundial nos considerou uma das 34 cidades mais resilientes entre as cidades pobres, as cidades não ricas, e nos homenageou em Bangkok como uma cidade que tem lutado para ser cada vez mais resistente e mais resiliente, porque reclamar da chuva não dá. Reclamar da chuva, que é de Deus, que vem de Deus, não dá. Reclamar do sol, não dá. Não dá para reclamar de nada, tem que trabalhar e se adaptar à chuva. Então, se chove muito, a cidade tem que ser muito forte para aguentar a chuva. Se faz muito sol, tem que aproveitar o sol para fazer muita obra, para fazer muito trabalho. Estejam seguros de que toda essa polêmica falsa que jamais me oporia a Suframa, nem oporia a Suframa a mim, mas uma polêmica falsa de quem era a obrigação de fazer o que não vai ser só um asfaltamento, vamos transformar aquilo num cartão postal, está terminando a licitação. Nós queremos oferecer para a cidade algo maior do que uma bela sede para impressionar investidores. Nós queremos uma obra que vire ponto turístico, que as pessoas venham a Manaus e digam assim, aí vai ver o Teatro Amazonas, vai ver o Adolfo Lisboa, vai ver o nosso museu, vai ver mais isso, vai ver aquilo, e vai ver o distrito industrial para ver onde é que se produz o dinheiro dos amazonenses, onde é que se produz o dinheiro dos paulistas, onde é que se produz o dinheiro parte do dinheiro do país. Isso para nós é uma coisa simples. Entre tantas obras que fazemos, nós somos especialistas em fazer obras. Não dá para a gente... Médico eu não sou. Se alguém passar mal, por favor, não recorra a mim, porque eu não tenho como ajudar. Não recorra. Mas se for para asfaltar, recorra a mim, porque eu sei como asfaltar. Eu sei como asfaltar. Completarei, daqui a 1 ano e tal, 12 anos de prefeitura. E sei muito bem o que é asfaltar. Sei muito bem o que é trabalhar infraestrutura. Sei muito bem o que é fazer isso tudo com honestidade. Com preço baixo, com honestidade, com seriedade. Então, nós estamos vivendo uma fase que é uma fase que eu olho com muita esperança. Eu vejo, assim, pessoas que, às vezes, se pacientam, porque no inverno, por mais que a gente lute, acontecem atrasos, né? Acontecem, abrem buracos, a gente tem que correr para fechar, e não é fácil. O Manaus foi muito mal asfaltada durante tantos anos. Eu diria que as eleições que são um bem, eu fui preso e apanhei por causa de eleição, mas a gente sabe que as eleições no Amazonas, graças ao populismo, à demagogia, elas fizeram muito mal às vias públicas, porque asfaltava errado, asfaltava mal. Então, se você faz um tapa-buraco correto aqui, do lado não tem uma lingueta de asfalto, quando chover de novo, vai abrir ali do lado. Essa é uma verdade, a gente não tem dinheiro para asfaltar a cidade como a gente já fez com tantas vias da cidade, como a gente vai fazer, por exemplo, no Distrito Industrial. Não tem como asfaltar tudo de uma vez só, não tem tudo, mas nós vamos fazer um trabalho que nunca ninguém viu. E queria dizer mais uma coisa, a Caixa Econômica, na vida dela toda, ela nunca, Antônio Silva, ela permitiu que dinheiro emprestado por ela fosse usado em tapa-buraco. É a primeira vez na história dela. A gente falou, a gente precisa fazer muito recapeamento, e vamos fazer muito recapeamento, mais do que em qualquer outra época desta cidade. Nós temos mais do que o bilhão que foi citado ali, sem envolver o nosso dinheiro para fazer... Vamos ter um dinheirinho nosso para uma emergência aqui, outra acolá, mas vamos poupar o nosso dinheiro ao máximo. Nosso dinheiro é para nós cumprirmos o papel, o dever da cidade sem dívida, da cidade que já pagou todas as dívidas, praticamente todas as dívidas dos governos passados, todos. O senhor amazonino mesmo me ofereceu
uma prefeitura com 347 milhões de dívida, já pagamos tudo. E vamos pagar tudo da nossa época. E vamos deixar uma cidade com dívida zero, que vai ser um marco na história deste país, na história da economia deste país, na história da economia desta cidade. Por isso a minha sofreguidão em trabalhar com dinheiro alheio, para com o dinheiro alheio nós pouparmos o nosso, e com o nosso nós fazemos os melhores acordos para pagarmos todas as dívidas que possam estar pendentes. É fruto de um trabalho de equipe, um trabalho onde todos se entusiasmam. Nos entregaram a vacina contra o H1N1. Diz o Robertinho Caminha que não é vantagem vacinar tanto quanto nós temos vacinado, porque a vacina sendo de graça, todo mundo toma. Ele desmereceu o nosso trabalho, com toda a irmandade, é um irmão querido. Mas a verdade é que o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, eu disse a ele que se ele invertesse, mandasse para cá, logo, queria mandar para o Sul. Por que para o Sul? O Sul, a longevidade é maior, é mais frio. As pessoas, em média, vivem mais do que aqui, infelizmente. Então, tem mais idosos, tem mais pessoas que podem ficar resfriadas, e o H1N1 é um resfriado forte. Eu disse para ele, nós explicamos e conseguimos que ele apressasse para cá e atrasasse lá um pouco. Eu disse, olha, fique muito seguro, ministro. O senhor vai ver, o senhor deve olhar nos anais do Ministério e ver a nossa rapidez em vacinar. Vamos ver se o senhor encontra alguma vez que nós temos ficado abaixo de terceiro lugar na rapidez, em cumprir as metas. E algumas vezes ficamos em primeiro lugar mesmo. Eu disse, muito bem, o senhor vai ver agora. Nós temos tempo, temos que ter uma média de 27 mil doses por dia. 27 mil doses por dia, vezes 10 dias, são 270 mil. Com 20 dias, são 540 mil. Precisa de, digamos, arredondando, 30 dias para nós vacinarmos tudo, se fizermos o que é bem exigente por parte do Ministério da Saúde. Eu digo, mas ministro, vamos só dar uma corrigida aqui nos números. Nós vamos entregar em 14 dias. Nós vamos vacinar todo mundo dos 455.083 membros masculinos e femininos do grupo, não é o de risco, não tem essa questão que está em jogo, do grupo prioritário, aquele grupo que são as crianças, são os profissionais de segurança, são professores, profissionais de saúde, são os que sofrem de diabetes, sofrem de síndrome de Down, de doenças crônicas, enfim, são as mulheres grávidas, as mulheres que... Eu vi uma palavra que eu tive que corrigir, não aguentei, era a puérpera. Aí eu fiquei dizendo, que diabo é puérpera? Puérpera é simples, é uma coisa bem simples. Puérpera é a mulher que pariu e está de resguardo por 45 dias. Simples, é bem mais fácil a gente falar uma linguagem assim mais animal, porque essa linguagem todo mundo entende. Se eu for falar puérpera, eu quero que as puérperas entrem nessa fila aqui. Eu quero as puérperas aqui. Eu falar, olha, pessoal, a moçada que pariu, quem está de resguardo, venha para esta fila aqui, vem todo mundo. Todo mundo vai entender o que eu estou falando. E a gente tem que falar uma linguagem que as pessoas entendam, porque quando a gente complica mesmo. E fica tudo muito difícil, fica tudo muito complicado. Eu queria parabenizar a sua equipe, Magaldi, pelo trabalho, parabenizar os secretários todos pela coordenação de cada um ajudar do jeito que pode. Está todo mundo participando e todos vão participar mais. Agora, a vereadora Elisa Emanuel, me disse o Porta, me disse o presidente Joelson que os vereadores vão entrar com uma cota dos seus gabinetes para... Não podem vacinar, mas eles podem ajudar a organizar as filas, podem ajudar a aviar as soluções mais rapidamente, a organizar, a não deixar que haja nenhum desespero, nenhum nervosismo. Quando chega na hora do pico da vacinação, temos 43 unidades estendidas, temos 153 UBS abertas para isso, temos as 43 são horário estendido. Hoje eu falei nas rádios, pedindo que as pessoas entendam que elas estão funcionando só para isso, esperando que as pessoas cheguem, tomem um banho, vejam um pouco de televisão e corram para a UBS para serem vacinadas, enfim. Vamos cumprir isso em 14 dias. É um compromisso mesmo. Vamos cumprir em 14 dias. Ontem fizemos 46 mil, hoje fizemos 46 mil. Era para fazer 54 mil em 2 dias, nós fizemos 92 e tal. 92, quase, na verdade, se pegar os quebrados, 93 e tal, em 2 dias, enfim. Então, nós vamos fazer.
É a vontade de fazer, é a vontade de acertar, é a vontade de... É o vigor que a gente tem, o vigor civil, o vigor que a gente tem, a saúde cívica que a gente tem para cumprir com os deveres e dar cabo das nossas obrigações. Eu poderia discorrer agora sobre toda a papelada nossa. Pedir para a Beta, minha esposa, querida e amada esposa mesmo, que eu ia repetir. Se eu lesse isso aqui, eu ia repetir aquilo. Eu quero só dizer que nós temos uma equipe muito coesa. E eu tenho muito orgulho de ter na minha esposa uma companheira que me ajuda em todas as horas e que sabe que é uma pessoa assim extremamente grata a Deus por ter tido a graça de ter me conhecido. Entendeu? É um negócio assim que pô, tem umas ingratas que só faz usar e depois joga fora, não sei o quê, não vê. As que sabem valorizar, que sabem o ouro em pó que tem na mão, essa sabe. Então eu quero fazer esse elogio de cor presente, dando um beijinho nela na boca. E esse beijo foi comportado em homenagem ao distinto público. Mas, pessoal, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiquei feliz de passar para vocês as razões de nós estarmos construindo esse governão. Acreditem, no final do ano de 2020, não vai ter amazonense nenhum, nem assim, adversário meu com dor de dente, com hemorroida exposta, que diga que o governo não é bom. Não vai ter nenhum. Hoje pode dizer a todo mundo. Na hora não vai ter. Na hora não vai ter. Na hora vão entender que foi feito um governão. E um governão por causa da organização financeira. Um governão por causa da responsabilidade fiscal. Um governão por causa da responsabilidade com a Previdência. Um governão por causa da responsabilidade com os seus fornecedores. Um governão por causa da responsabilidade com os seus servidores. Nunca atrasamos um dia pagamento de pessoal. Ao contrário, já fizemos coisas como em dezembro. Antecipamos tudo em dezembro, Lorival. E depois concluímos nós que o mês de janeiro ficava muito longo para os servidores. Aí antecipamos janeiro de novo, porque senão a gente antecipou dezembro. Então, muito mais de um mês, pagamos 40, a gente ia pagar 40 e poucos dias depois, o servidor que tem seus compromissos. Antecipamos de novo, nunca atrasamos 13º salário, nunca negociamos nada parecido com 13º salário, nunca deixamos de pagar as datas base, todos na prefeitura têm direito a datas base. Nós cumprimos com o nosso dever. Nós cumprimos o nosso dever, temos parceiros, estamos preparando parcerias muito sólidas na iluminação pública, aqui com a nossa Cuca Chaves. Nós temos já 53 mil pontos, essa altura estão pondo mais, né? Mas o contrato que eu quero é mais ambicioso. Eu quero a realização de uma parceria público-privada para o empresário adiantar o dinheiro para fazer rapidamente toda a cidade, colocar LED em toda a cidade, num projeto que é muito ambicioso, viu, Nasser e Ralph? Nosso projeto é ambicioso. Nosso projeto é o seguinte: primeiro, colocar 100% de LED. Depois de um número determinado de anos, nós vamos começar a trocar os LEDs por gerações melhores, por LEDs que falem, ouçam, conversem, façam fofoca, tudo isso. Não quero só o LED que ilumina. Nosso papel é o de iluminar. Agora, outros prefeitos vão ter ocasião, e vai estar tudo escritinho direitinho, de trocar o LED e colocar o que vai surgindo de mais moderno na nova tecnologia, e essa tecnologia nunca vai parar de envelhecer, porque ela sempre vai continuar se aperfeiçoando. Nós já temos, e na água está aqui o Sérgio Elias, está aqui, em tudo tem o Fábio, Manaus já teve problemas com algumas empresas. A empresa que nós escolhemos para ficar conosco, empresa na qual nós confiamos, e eu posso dizer isso com muita segurança, é essa empresa que está aí, a EGEA, porque ela é sócia do Banco Mundial, e ela é sócia do Fundo Soberano de Singapura. Então ela faz tudo, menos enganar. E mais, ela entrou no ramo da água. A maior cidade que ela tem é Manaus. E das cidades todas que ela tem, ainda que ela tivesse São Paulo, a mais simbólica seria Manaus, porque é a capital da Amazônia, é a capital da floresta amazônica, é a cidade mais simbólica do país.
que o mundo reconhece e não vai ser, não vai ser algum governo brasileiro que vai deixar de reconhecer, por exemplo, o peso da Zona Franca. Eu queria falar um pouco da Zona Franca. Nós vivemos um momento difícil. Primeiro, a crise. Segundo, a obsolescência de certos polos, estão precisando de reforço. Terceiro, a nossa infraestrutura. Nós temos uma internet péssima, temos uma telefonia que não dá para telefonar, nós temos nossa, o porto, eu quero falar para vocês aqui, não sei se teve alguém que participou daquilo, cada um faz o que quer, eu respeito as opiniões, mas quero só que as minhas sejam respeitadas. Eu já vi muitas brincadeiras de mau gosto. Agora, aquela história de juntar pessoas para ir ao IFAM e tombar o Encontro das Águas para não fazer um porto moderno ali, isso aqui foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi. E se a Zona Franca estivesse bombando, nós estaríamos vivendo um caos portuário, porque nós não temos porto de verdade aqui em Manaus. Nós não temos nenhum porto de verdade efetivamente aqui em Manaus. A Manaus contemporânea, mais do que moderna, a Manaus contemporânea com que eu sonho, ela não se satisfaz com esses portos que estão. E nem pode viver de atitudes festivas do tipo reunir fulano e faz um verso, outro escreve não sei o quê. Foi um erro grave ter impedido que se construísse um posto, porque não mexeria em nada com o Encontro das Águas. A gente pode tombar esta casa, pode resolver tombar a Federação das Indústrias, mas não se tomba a água não se tomba. Quem tomba é bêbado, né? É quem cai. A água não tem, a água ninguém tomba. A água fica de pé, ela fica ali, daquele jeitão dela. Nada vai fazer o Rio Negro virar Solimões, ou o Solimões virar Rio Negro, e se virasse, e se houvesse essa mudança, continuaria a mesma coisa, Encontro das Águas, do Rio Negro novo com o Solimões novo. Então, eu já vi muitas vezes absurdos, mas esse foi um absurdo em que eu sentia inocência em alguns e sentia má fé de alguns outros por trás. Precisamos de um porto, precisamos de hidrovias, a começar pela do Rio Madeira. Nós precisamos de investir em mão de obra especializada, investir para valer. Nós precisamos de investir em acúmulo de capital intelectual. Precisamos de investir em novos produtos, atrair para cá novos polos. Eu sonho com um polo de drones aqui, eu sonho com nós criarmos as condições para, a médio prazo, eu imagino, nós podemos usar na nossa produção e com os incentivos da Zona Franca, que sempre haverão de existir, nós vamos colocar os oh meu Deus, acabou. Não, porque veja bem, eu sonho muito com colocarmos a biodiversidade na produção, a biodiversidade na nossa produção, os fármacos, as biojoias, os cosméticos, enfim, e tudo isso. Então nós temos muito que extrair daqui. Eu vejo, sim, complicações, mas não acredito que um homem inteligente, que eu admiro tanto, como o ministro Guedes, Paulo Guedes, um dos maiores economistas desse país, eu tenho o maior respeito por ele. Tenho respeito por ele duas vezes. Primeiro, por ele. E segundo, porque eu era um grande amigo do professor dele, que me disse que ele, Paulo Guedes, tinha sido o melhor aluno desse meu colega, que era o senador Roberto Campos. Não vai conspirar contra a Zona Franca. É questão de explicar. É questão de explicar. Essa história mesmo agora a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que respeita a Zona Franca. Uma lucidez incrível, porque ela respeita, porque ela sabe o valor ambiental que nós temos. Ela sabe o que representaria um Estado sem opção, e não vai ser o professor Paulo Guedes que vai deixar de entender isso. Se tirarem os conteúdos nacionais de todas as indústrias de informática e deixarmos a obrigatoriedade dos conteúdos nacionais só para a Zona Franca, nós vamos perder a competitividade. Eu não entendo por que haveria essa discriminação. Alguém diz, poxa, vocês querem ficar com todo o polo de informática do país? Eu digo, sim, vocês não têm todo o polo de automóveis do país? Vocês não têm todo o polo de caminhões do país? Vocês não têm toda a indústria mais moderna do país? Vocês querem, então, o quê? Negar a região mais relevante, estrategicamente mais forte, mais pujante, a mais futurosa que a nossa? Querem negar a nós
o direito de nós, eventualmente, termos alguma coisa que, por nós termos, vocês passariam a não ter. É uma questão de justiça, de saber que uma coisa cabe a um, outra coisa cabe a outro, alguma coisa pode caber a mais de um, mas se tiver que caber a um, a informática tem que ficar aqui. A informática tem que ficar aqui, porque eu não seria estúpido de propor indústria automobilística aqui. E certa vez fizeram essa estupidez. Era o governo do senhor Amazonino Mendes, o governador era o senhor Gilberto Mestrinho, eu era prefeito da capital. O governador Mestrinho e eu ficamos com uma posição contra uma indústria de automóveis que queriam implantar aqui. Nós dissemos em várias reuniões, o governador amazonino de um lado, nós do outro, eles dizendo, defendendo que valia a pena fazer, e eu dizia, olha, meu pai dizia para eu não ter medo de homem, de mulher, nem de lobisomem, mas meu pai me dizia para ter medo do ridículo. E é ridículo a gente querer construir uma indústria automobilística no Amazonas. É ridículo, porque nós não temos como arranjar preço para levar carro para o resto do país. Nós não seremos competitivos em lugar nenhum. Não seremos competitivos nem no Pará, nem no Acre, em lugar nenhum não seremos competitivos. E ficamos contra uma indústria que estavam brigando para ficar aqui, enquanto, por trás disso, tramavam golpes contra a Zona Franca. Vamos ficar com o que nós tínhamos, com aquilo que o Decreto-Lei 288 nos garante, a partir dos incentivos que nos concede, ficar com a nossa indústria de duas rodas, que é pujante, que é forte, que é verdadeira, que tem uma agregação de valor nacional. Vamos nos preocupar com o polo componentista, que está correndo muito risco, porque geram muito empregos, e se houver uma mexida muito forte que não olhe para eles, nós teremos falências em massa dentro do polo componentista. É preciso nós olharmos tudo isso. Agora, é preciso nós termos, portanto, muita força. Muita força. Não é comparar tamanho de bancada, população, nada disso. É nós termos argumentos convincentes. Eu não acredito que um projeto econômico que agradava tanto ao senador Roberto Campos, como é que ele poderia desagradar tanto o Rodemar, que é o aluno dele, o melhor aluno dele, que é o professor Paulo Guedes? Se agradava tanto ao Roberto Campos, que pensava no desenvolvimento econômico, se o Roberto Campos convenceu, junto com o amazonense Arthur Amorim, se ele convenceu o Castelo Branco, presidente da República, a adotar a Zona Franca, e Castelo Branco certamente não pensava no desenvolvimento, pensava na segurança nacional. Isso se cumpriu. Nós temos fronteiras ocupadas, nós temos os efeitos indiretos da Zona Franca, povoam as nossas fronteiras. Nós tínhamos uma relação de, assim, tipo R$ 7 ou R$ 8 para cada real de salário pago a favor de São Paulo e contra nós. Hoje a relação é 1,8 contra 1. Pode-se dizer que os dois salários se degeneraram, mas, de qualquer maneira, nós estaríamos muito piores se estivéssemos vivendo nos tempos pré-Zona Franca, se tivéssemos optado por outras saídas, se tivéssemos optado pela agropecuária, por exemplo, aqui, desmatando a nossa floresta. Seria sido uma opção pior, uma opção menos sábia. Eu tenho uma frase, Rodemar, que já discuti muito com você, da minha professora você é leitor assíduo dela, e hoje eu conversei com o Antônio, a minha professora Berta Becker, foi minha professora no Rio Branco. Ela dizia que eu estava ali. O difícil no Itamaraty é você passar para o curso de diplomata. Depois que você passa, tanto faz você dormir como ficar acordado, que você vai passar no final, enfim. Eu estava meio sonolento na aula. E a professora Berta Becker disse, tem 3 cidades no Brasil que podem efetivamente virar cidades mundiais. Até aí eu falei, uma é Rio, outra é São Paulo, ou é São Paulo e Rio, dependendo da ordem que ela estabelece, dos critérios para ela chegar a essa classificação. E a terceira, Manaus era uma cidadezinha, quantos habitantes Manaus tinha nos anos 70, 75, quantos, 76, quantos? 200 mil? 200 mil. Eu podia pensar em tudo que é cidade. O que ela falasse, eu aceitava. Aí ela, para minha surpresa, diz, a terceira é Manaus. Aí falou por quê. E usou a linguagem que nós usamos hoje. A gente vê a inteligência dela, como ela era genial realmente. Ela usou os argumentos que são os argumentos que se usa hoje quando se defende o futuro desta região.
E, mais recentemente, eu ganhei um livro, Rodemar, um livro que me foi dado pelo nosso querido mestre Rolando Holanda, que me traz aquela frase que você me relembrou, em que ela diz que das 3 grandes riquezas que o mundo tem, 2 são pouco exploradas e pertencem a todo mundo: o fundo dos mares e a Antártida. Até o Brasil é dono de um pedaço da Antártida. O fundo dos mares é de Tubarão, é nosso, da Inglaterra muito, um pouco dos Estados Unidos, é um pouco dos árabes, é um pouco de todo mundo. Mas só uma das 3 grandes riquezas do mundo pertence a um só Estado nacional, que é a Amazônia, que pertence ao Brasil. E aí entra uma preocupação minha, uma preocupação muito minha. E por isso a confiança que eu tenho na equipe do professor Paulo Guedes, por isso a confiança que eu tenho no seu espírito público, no seu discernimento e na inteligência dos homens públicos brasileiros em geral, os que estão no Congresso, os que estão no Senado, estão na Câmara, estão nos ministérios. Alguém imagina que seja possível uma governança irresponsável sobre a Amazônia que permita a devastação da floresta? Isso não acontecia nada, fazer isso como se fosse uma brincadeira de farristas e juvenis, e fica por isso. Se começarem a fazer uma besteira dessa, primeiro haverá uma tensão diplomática jamais vivida pelo Brasil, em nenhum momento da sua história. Já teve crises internas graves, mas não eram crises que exigiam a interferência da diplomacia. Eu digo que se nós fizéssemos uma besteira dessas, nós não faríamos até o final, porque quando começasse isso, haveria uma advertência diplomática. Se insistíssemos nisso, que se acaba a Zona Franca, a floresta avança na floresta, a floresta é derrubada, as pessoas começam a entrar lá com a pata do boi, a entrar lá com as plantações, a floresta acaba, então a biodiversidade acaba, os rios murcham, os rios voadores param de banhar, até o Maradona lá na Argentina, que eles vão até a Argentina banhando todo mundo, banha o Geraldo Alckmin, banha o governador do Rio, banha todo mundo. Os nossos rios flutuantes, que vêm da floresta, eles vão embora até lá, acabam os rios flutuantes. Os rios murcham, a nossa floresta acabaria. Nós perderíamos a biodiversidade, perderíamos a água, que para mim vai ser a principal commodity do século XXI, este século, na segunda metade. Vai valer muito mais do que vale hoje um barril de petróleo, vai valer muito mais. E entendo que o Brasil deve se preparar, inclusive militarmente, como uma potência militar defensiva, jamais ofensiva, mas defensiva, para proteger o que é seu, proteger a sua floresta, proteger as suas riquezas, proteger a sua água. Isso tudo vai estar em pauta ao longo desse tempo e, sobretudo, quando chegar mais para perto dessa virada do século, dessa virada da metade do século. Nós temos que nos preparar, inclusive, com uma preocupação de estratégia militar. Nós temos que garantir o que é nosso, mas, sobretudo, temos que governar com responsabilidade aquilo que é nosso. Imagine, o mundo não toleraria. Alguém pode falar assim, não, é meu, então eu destruo se eu quiser. Tem argumentos que a gente ouve que dão pena. Porque a Alemanha destruiu a Floresta Negra e agora não quer que destruam a Floresta Amazônica. Quer dizer, então, porque eu quebrei a janela do vizinho, estou dando o direito de você quebrar a minha janela. Um erro não justifica o outro, enfim. A China tem um débito ambiental enorme, tem um passivo ambiental enorme. E quem é que vai fazer a China parar? Robertinho, você que gosta de acompanhar as MMA, John Jones começa a quebrar um bar. Quem é que vai fazer ele parar? Se ele quiser quebrar um bar, vai quebrar o bar. Já foi tempo. Não, e ali, nem naquele tempo dava. Mas muito bem, a gente vai e nos zelaram pelas florestas deles, agora querem que a gente zele pelas nossas. Quer dizer, eles erraram, agora eu vou errar também. O erro histórico deles vai dar no meu erro histórico. A Floresta da Tijuca é um restinho de mata, é um restinho de floresta. E nós temos aqui pujante a Floresta Amazônica. Vamos cair no mesmo erro que nós caímos aqui no Brasil, destruindo a Mata Atlântica, que é uma sobra, é um resto. Vamos cair no mesmo erro.
Não vamos, não podemos, o mundo não permitiria. É nosso, sim, é terra Brasil, mas ao mesmo tempo, é terra Brasil, mas ao mesmo tempo é patrimônio da humanidade, porque é o patrimônio da água, é o patrimônio das árvores, da floresta, é o principal agente a enfrentar as consequências negativas do aquecimento global, é o principal agente a enfrentar as consequências desse brutal aquecimento global que mudou o regime das chuvas, mudou o regime das águas, mudou o regime das nossas vidas, e não sei até quando vai, mas eu sei que de milhões de anos esse fenômeno acontece, como acontece também o fenômeno do resfriamento. Estamos vivendo um período de aquecimento global. Eu ainda encontro pessoas ilustres que falam, não tem aquecimento global. Eu digo, não, pronto, então se não tem, não tem. Você deve saber, com razões muito científicas, né? Por que chove fora de hora, por que tem tanta devastação, tanto ciclone, por que tem tanto tsunami, por que tem tanta aberração que a gente vê, que não era da natureza, não é... já vivi muito e estou vendo coisas mais graves agora do que eu via antes. Então, o aquecimento global existe. Não existe para quem tem uma visão tosca das coisas, para quem é tosco, para quem não entende, para quem não tem efetiva capacidade de compreender que o mundo está em mutação. Nós temos que nos acostumar com esse mundo e procurar fazer dele o melhor lugar possível para se viver, respeitando a natureza e fazendo da natureza uma fonte de desenvolvimento para nós, uma fonte. E querem alguma coisa melhor do que uma indústria sem chaminés, uma indústria que não polui, uma indústria que salva a floresta, que garante a floresta, uma indústria que pode ser apoiada pelos governos, pode atrair para cá mais empresários, mais polos, atrair para cá mais pujança. Aí diz alguma pessoa simples também, eu gosto muito de gente simples, eu sou uma pessoa super simples, vocês já viram. E, em vez de falar puérpera, eu falo pariu. Então, eu sou muito simples, mas eu acho que ser simples é uma coisa, ser simplório é outra. Então, quando alguém fala de maneira simplória, que, ora, como é que é? Eu ia falar uma coisa bem burra, mas eu tenho que me lembrar agora aqui, uma coisa bem burra. Dizer assim, mas aquecimento global, essas coisas todas, tudo não passa de uma balela e sempre aconteceu, desde o tempo da minha avó. A avó dele já morreu há 500 anos, enfim. A gente tem que perceber com clareza, com sentimento, com muito sentimento. A gente tem que perceber que se outros erraram, se os Estados Unidos erram, se os Estados Unidos optaram por cuidarem dos seus interesses imediatos nessa gestão, saíram do Clube de Paris, foi um erro grosseiro do presidente Trump, um erro grosseiro, rompeu o compromisso com a defesa do meio ambiente, embaixo de uma tese de que meio ambiente, respeitar o meio ambiente significa pobreza, significa não construir, significa não ficar rico, significa não ser um país rico. Então a gente olha para os países escandinavos e percebe como eles respeitaram o meio ambiente deles e como eles são ricos. São muito mais ricos do que nós jamais seremos em qualquer momento da nossa história. Então nós temos que olhar para isso tudo e olhar para nós, não ficar vendo exemplos dos outros. Olhar os bons exemplos, os maus exemplos, passar por cima, relevar, perdoar. É cristão perdoar. Mas nós temos deveres muito claros. Nós não somos uma região qualquer. Eu tentei já explicar isso muitas vezes, até em debates mesmo. Digo que eu não quero ser indelicado, mas Manaus não é Aracaju. Eu respeito Aracaju, adoro Aracaju, tem coco lá, tem praia, é uma maravilha, pessoas maravilhosas. Manaus não é. Manaus é uma coisa diferente. Manaus está na preocupação de todo mundo. Eu fico feliz com a presença de vocês até essa hora, eu enchendo a paciência de vocês aqui, e do Antônio Silva, e de todo mundo aqui, mas eu tinha que falar esse recado sobre a Zona Franca, e não apenas essa questão de governo, porque, vejam bem, nós temos obrigações muito claras, nós somos uma região muito estratégica, o mundo depende muito da gente, e a gente tem muito que extrair disso. Por exemplo, se porventura nós tivéssemos um presidente da República que pudéssemos aconselhar, se eu pudesse, aconselhar é complicado, o presidente da República a gente não aconselha, a gente pode opinar, né? Mas alguém que se dissesse assim, olha, ao invés de ficar nessa história de permitir a destruição da Zona Franca, simplesmente mantendo incentivo, ela já vai desaparecer.
simplesmente mantendo incentivo. Mas se for para não apoiar, se for para ficar com história, se for enfim, para entender que ela não tem importância, se vier aquela coisa, Rodemar, aquela coisa meio do nosso presidente da Petrobras, do nosso doutor Castelo Branco, que participou daquele debate conosco, que calcula o custo do emprego versus a renúncia. Aí, se eu olhar por aí, eu sou capaz de falar, eu não vou investir na Zona Franca, não. Eu não vou dar nenhum tostão para a Zona Franca, porque, poxa, é mais fácil fazer lá em São Paulo, né? É mais fácil sobre isso. Só que São Paulo não tem floresta. Só que São Paulo depende das nossas chuvas, das nossas nuvens para chover lá, para tomar banho. São Paulo depende disso. Só que nós estamos num lugar estratégico. Só que nós garantimos as fronteiras. Só que nós garantimos a nacionalidade brasileira aqui. Só que nós pulamos daqueles 200 mil habitantes dos anos 70 e tantos, quando a professora Berta Becker fez as suas profecias, nós mudamos, nós fomos para 2 milhões, 200 e tantos mil. Daqui a pouco vamos estar com 2,5 milhões de habitantes. Vai ser cada dia mais complicado governar uma metrópole que precisa de muito apoio, muita organização para ela própria se governar e não deixar que meramente os acontecimentos a governem. Nós temos que estar preparados para isso. Temos que estar muito preparados para isso. Então, eu ligo sempre a economia, desenvolvimento, à harmonia com a natureza. Não sou nenhum fanático, não sou ninguém que se atraca com uma árvore, porque a árvore não pode ser derrubada, porque eu não sou isso. Não sou nada, não sou nenhum xiita, nunca fui xiita em coisa alguma, a não ser quando se trata do Flamengo. Fora disso, eu não sou xiita. Então, eu não sou xiita, quer dizer, eu simplesmente acredito que, claramente, a boa economia se casa com a boa ecologia. Não adianta você querer o quê? Derrubar tudo para faturar um dia não absurdo em pouco tempo e depois vem aquela devastação, aquele deserto e aquela natural pobreza de vida. Não, 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 não. Vamos fazer disso aqui a galinha dos ovos de ouro, que vai ser, com a parceria do Brasil, se o Brasil acordar, vai ser o grande sustentáculo do desenvolvimento mais sofisticado do Brasil, se souberem nos colocar, e nós nos colocarmos também, na era da 4ª Revolução Industrial, se soubermos isso, se o Brasil nos entender, se acabar essa lenga-lenga de vai deputado discutir, vai senador discutir, vai prefeito chatear, vai governador, vai não sei quem, e a gente procurando explicar que isso aqui não pode acabar e que a gente tem como sustentáculo esse. Não adianta dizer arranja outro meio, outra matriz. Eu arranjo 10 matrizes. Tem o peixe, tem a água, tem o turismo. A gente arranja 10 matrizes já se a gente começar a falar. Agora, quando é assim, mágica, Haldini, é mágica, vou fazer algo que eu possa dizer assim, está dispensado da Zona Franca. E os empregos? E o pessoal do polo componentista que está inquieto? E as indústrias que estão aqui instaladas, que precisam de segurança jurídica? E a perspectiva que elas já mostraram que são capazes de fazer, que é de, cuidando dos seus interesses, ganharem dinheiro para nos sustentar. E nós todos somos sustentados, nós todos aqui, pelos efeitos diretos ou indiretos da Zona Franca de Manaus. Então, não deve ser difícil. Eu aqui fico muito feliz de estar sendo tão prestigiado por tanta gente e estar sendo tão ouvido e tão de perto, com tanto carinho. Mas, puxa, a Beta sabe, quando a gente tem um convite para ir para uma reunião internacional, que a gente está lá no canto quietinho, aí está na ficha de inscrição, que está lá o prefeito de Manaus, Amazonas. Eles imediatamente esquecem a palavra Amazonas. Eles falam prefeito da Amazônia. Não é da Amazônia, do Amazonas. Eles esquecem a Amazônia. Aí começa atrás do pessoal, aí vem a imprensa, aí vem o fulano, aí destaca você, bota você no vídeo, bota você sentado na parte da frente, aí começa aquela história. Quer dizer, eles sabem lá fora o que nós valemos. Eles lá fora sabem o que nós valemos. Tem que ser bons parceiros nossos, não nossos donos. Tem que ser nossos parceiros. E o Brasil precisa ser nosso parceiro para evitar que outros venham a ser nossos donos no futuro. Muito obrigado.